A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Autor Bert Hellinger. 5ª edição, editora Atman. Capítulo: O caminho do conhecimento. Introdução. Este capítulo apresenta posturas básicas que preparam para compreensões mais profundas, principalmente para a compreensão de possíveis soluções. Essas posturas básicas são falta de intenção, coragem, abertura para o desconhecido, recolhimento e concordância com o que se mostra, mesmo que nos exija o máximo. As palavras-chave são o caminho fenomenológico do conhecimento, o procedimento fenomenológico, a verdade como algo que nos foi pré-estabelecido e que, quando se mostra, força a ação. Esta é uma teoria densa do conhecimento e, por isso, também um capítulo filosófico. Contudo, todas estas afirmações são relacionadas à prática e se tornam compreensíveis através dela. Escrevi sobre este caminho do conhecimento também em outros livros. Em Ordens do Amor, no capítulo Compreensão através da Renúncia, em Constelações Familiares, sob o título Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta, em O que faz adoecer e o que cura nas famílias, ainda não traduzido para a língua portuguesa, no capítulo O caminho fenomenológico do conhecimento, assim como em Onde o destino atua e a humildade cura, ainda não traduzido para a língua portuguesa, no capítulo A psicoterapia em harmonia. A verdade. A verdade é algo que emerge como um relâmpago do ausente para o presente e então volta a emergir no ausente. Portanto, reluz brevemente e desaparece. No instante em que reluz, é totalmente válida. Não existe qualquer dúvida quanto a isso. Contudo, se generalizo isso, não compreendo a essência da verdade e do conhecimento. Então, tento eternizar o instante e, com isso, desconsidero a efemeridade da verdade. Ela é um bem efêmero. Entretanto, é totalmente válida no instante em que reluz. Por isso, a objeção à verdade que reluziu vem sempre tarde demais. Chega quando ela já tornou a desaparecer. Participante. Mas, naturalmente, é também um reluzir muito subjetivo. Hellinger. Pelo contrário, essa é a diferença. Todos podem ver quando reluz aqui nas constelações familiares. Participante. Mas só depois que você a construiu. Hellinger. Eu não a construí. Eu vejo isso, reluz de repente. Aqui na última constelação, por exemplo, vi repentinamente que tinha a ver com uma criança que tinha sido abortada. De repente, era uma verdade. Eu não a construí. Eu a percebi. Participante. Mas, colocando a criança, você a construiu para a pessoa da qual se tratava. Hellinger. Quem constrói está quase sempre errado, pois a construção não alcança a alma, mas apenas a cabeça. Essa é uma diferença muito importante. Por exemplo, noto que quando percebo algo durante o trabalho e digo isso, preciso somente olhar para a fisionomia das pessoas e então sei se está certo. Podemos ver imediatamente através do efeito se alcança a alma. Mas, tão logo eu elabore algo e talvez ainda o formule bem em minha cabeça, para depois dizê-lo, percebo que não existe nenhuma reação, não alcançou a alma. Com relação ao construtivismo, precisamos nos perguntar: por que é que uma construção atua e a outra não? Aqui deve existir algo que atua, que ultrapassa a construção. Senão, não poderia ser que uma atuasse e a outra não. Ambas deveriam atuar ou não atuar, igualmente. Participante. Quando se constela uma família, vê-se a falta de ordem existente nela. E no final da constelação, você diz que a terapia terminou. Como seria a constelação quando essa mesma pessoa voltasse a constelar? Hellinger. Quem constela de novo talvez queira trazer novamente à tona a verdade que tinha desaparecido, e isso não dá. Ela já foi embora. Por isso, só posso constelar novamente quando houver informações absolutamente novas, ou quando, em vez do sistema atual, ainda deva ser constelado o sistema de origem e vice-versa. Aí acrescenta-se algo novo. A dialética.
Segundo a dialética, o conhecimento avança em 3 passos. Primeiro, existe a tese. Essa se transforma numa antítese, e de ambas resulta a síntese. Essa se torna uma tese, transforma-se numa antítese e chega a uma outra síntese. Isso dá certo somente quando a antítese não é apenas uma opinião ou objeção, mas um novo conhecimento. Isso faz uma grande diferença. Quando alguém comunica em um diálogo uma compreensão ou uma experiência sobre o amor, e o outro tem uma outra compreensão e outra experiência, então isto é, no sentido da dialética, uma antítese, mas uma antítese que resulta numa síntese que enriquece ambos. Frequentemente, quando alguém tem uma compreensão e a comunica como uma tese, outros fazem uma objeção no sentido de que uma antítese deve colocar em dúvida a tese. Dessa forma, tratam a tese como se fosse somente uma opinião e, com isso, tiram a sua força, mesmo que se baseie numa ideia e apenas a descreva. A palavra-chave para essa espécie de antítese é a palavra mas. Através do mas, a ideia imediata fica desvalorizada. Se, por exemplo, olho para uma montanha e digo mas, não posso mais vê-la direito, embora ela ainda esteja lá. Com o meu mas, tiro dela algo de sua grandeza e força. Pode-se fazer objeções a tudo sem o esforço da percepção e sem a paciência que gera disposição para a espera, até que a nova compreensão ou experiência apareça. Por isso, a objeção é tão rápida. A compreensão, pelo contrário, precisa de tempo. Quero ainda dizer algo sobre a dialética. Quando alguém pensa ou faz uma objeção, tem então a sensação de liberdade. Pode ter objeções à vontade sem que precise se orientar por algo. Então, nos pensamentos, a liberdade é bem grande e está ligada a uma sensação de poder. Mas, se esse alguém quiser agir de acordo com a sua objeção, então a sua liberdade é bem pequena. Depois que fez todas as objeções possíveis à compreensão e à experiência comunicadas por outros, o que se pode realmente fazer que ultrapasse a compreensão dos outros? Ao contrário, quem renuncia a essas objeções não é livre em seus pensamentos. Neles, tem somente uma margem diminuta, porque se orienta pela realidade percebida, mas tem muitas possibilidades de atuação. Percepção e pensamento. Existem muitos acessos à verdade. Eu próprio sigo um caminho que conheço, mas ao seu lado existem ainda muitos outros. É realmente estranho que existam tantos compositores e, contudo, nenhum deles encontrou a mesma melodia. Cada um tem a sua própria compreensão. Cada melodia é diferente e cada uma delas é bela, a seu modo. Duas pessoas não podem ter a mesma compreensão em relação à mesma coisa. Se ambos têm uma compreensão especial, uma é um pouco diferente da outra. A plenitude não se deixa limitar apenas a um caminho. Uma compreensão chega da percepção. Algumas pessoas esquivam-se da percepção fazendo uma afirmação ou uma objeção em que apenas pensam sem que tenham visto o que afirmam. Algo assim é barato. Qualquer um pode fazer isso, também o tolo. Mas quando uma percepção se acrescenta à outra, elas se complementam mutuamente. O pensamento sem percepção gira sempre sobre o mesmo, sobre o conhecido. Somente através do pensamento não advém nenhuma compreensão. A compreensão se origina da percepção e então segue o pensamento. Por isso, a compreensão começa com a percepção e continua com o pensamento. O caminho fenomenológico do conhecimento. O que mostro aqui é psicoterapia fenomenológica. A fenomenologia é um método filosófico, um velho método filosófico. Exige uma grande autodisciplina. Para esclarecer, vou contar algo sobre mim. Eu queria compreender o que é a consciência e como a consciência atua. Nisso, a primeira coisa que precisamos fazer no método fenomenológico é esquecer tudo o que escutamos antes sobre a consciência. Não levamos em consideração o que sabemos até então. Isso causa um esvaziamento interior. A segunda coisa é não ter intenções, por exemplo, não ter intenções de fazer uma grande descoberta. Abstraímos-nos de tudo isso e nos expomos à consciência, assim como quando nos expomos à escuridão. Então esperamos.
Com relação à consciência, esperei muitos anos. Simplesmente me expus a ela repetidas vezes. Como a consciência atua na verdade? O que acontece comigo quando sinto a consciência? O que acontece com os outros quando sentem a consciência? E o que acontece quando não sentem nada e assim mesmo agem sem controle, seguindo seus impulsos? Então, depois de anos, emergiu da escuridão a primeira compreensão sobre a consciência. De repente, compreendi o que é a consciência. Percebi também que existem muitas consciências em vários níveis e que essas consciências seguem ordens, são basicamente as ordens do amor. Mas o que emerge não se deixa apanhar. Apenas compreendi certos elementos das consciências e percebo que, por trás, existe algo que não consigo compreender e nem quero compreender. Deixo emergir de novo o que compreendi, expondo-me simplesmente a ela. À medida que emerge e novamente emerge, encontro-me num movimento e nele tenho sempre uma outra perspectiva luminosa. Por isso, na prática, posso lidar com a consciência onde ela se mostra. Isso ficou claro para mim através desse método fenomenológico. Na base da fenomenologia, existe um outro conceito de verdade ou uma outra experiência da verdade, diferente da usual. Frequentemente, queremos compreender a verdade e a tratamos como algo incontestável e eterno. Pensamos talvez, eu próprio a descobri, tenho-a nas mãos e com essa verdade domino um problema ou até o mundo. É um estranho processo que transcorre internamente com esse tipo de verdade. Mas essa verdade é muitas vezes apenas pensada. Então existe uma discussão entre os que pensam que essa seria a verdade e os outros que pensam que a outra seria a verdade. E cada um pensa ter se apropriado da verdade. Assim, ela se torna um joguete nas lutas pelo poder. Todos nós conhecemos esse tipo de controvérsia. Na verdade fenomenológica é totalmente diferente. Essa verdade emerge, brevemente, como já vimos aqui muitas vezes, então algo vem à luz e vemos um brilho. Mas, ai de você se quiser alcançá-lo, pois então desaparece imediatamente. Querer alcançar é, por exemplo, o querer estudar profundamente, ou o medo daquilo que possa acontecer quando é mostrado. É também um querer alcançar, mas de outro tipo. Então, já não se quer ter o brilho, mas se estou na postura fenomenológica, a verdade pode vir como quiser. Eu a olho, curvo-me perante ela e a deixo partir. Ela atua mais pelo fato de ter emergido do que quando se fala dela. Simplesmente está lá e desaparece. Por isso, emerge sempre de formas diferentes. Nunca é a mesma. O terapeuta se alegra quando ela chega e, quando desaparece, deixa-a partir. É como com a felicidade. A gente se alegra quando chega e, quando parte, deixamos que parta. Por isso, aqui também não existem controvérsias. Também, o que pode ser controverso? Uma verdade emerge. Todos podem vê-la. E, então, ela emerge novamente. Aquilo que emerge atua na alma, mas não sei como. Se eu fosse atrás de um cliente e dissesse, agora precisamos ver o que ainda devemos colocar em ordem, então o que emergiu se afastaria, ficaria banalizado e do fogo ficaria a cinza. Portanto, nessa espécie de terapia, trata-se, antes de tudo, de uma postura básica, da postura fenomenológica básica, de devoção, devoção perante a realidade. Então, não caímos na tentação de manipular a realidade que vem à luz ou amenizá-la, ou também intensificá-la, nem uma coisa nem outra. Eu permaneço devotamente perante isso e volto ao meu trabalho usual. Bem, isso seria a psicoterapia fenomenológica. Espero ter esclarecido um pouco. A compreensão através da renúncia. O método fenomenológico é originalmente um método filosófico. Acontece quando alguém se expõe a alguma coisa sem intenção, sem medo, esquecendo tudo aquilo que sabia até então sobre ela. A pessoa se expõe a um contexto obscuro e, de repente, apreende a essência de uma coisa. Quando trabalho com uma família, exponho-me a ela como ela é, sem intenção.
também sem a intenção de ajudar, e sem temer as consequências daquilo que digo ou faço. Frequentemente, porque me recolho, vejo de repente para onde vai, mas, naturalmente, nem sempre. Também aqui permaneço limitado. Este é o modo fenomenológico de trabalho. Não se apoia em nenhuma teoria e tampouco em experiências anteriores, mas se trabalha apenas com o momento. Isso é muito difícil, porque a terapia é sempre um novo risco. O procedimento fenomenológico não tem querer, nem saber, nem temor. Olha para aquilo que une, atrás de tudo o que aparece e é apoiado e conduzido por aquilo que é base e limite de todo o querer. Na verdade, traz à luz o último. Por isso, uma terapia só está completa quando traz esse último à luz e quando une na profundeza alguém com este último. Aqui, a verdade se torna um acontecimento e se completa na ação. Psicoterapia científica e fenomenológica. A psicoterapia fenomenológica se encontra em certa contradição com relação à psicoterapia científica. A ciência experimental quer descobrir, através da experiência, modelos reproduzíveis para que o mesmo resultado possa ser alcançado através do mesmo procedimento. Isso pode ser feito de modo relativamente fácil nas ciências naturais, alcançando, através da mesma experiência, os mesmos resultados. Na alma, isso não é possível. Quando queremos nos dedicar cientificamente à psicoterapia e pesquisar cientificamente aquilo que ajuda, então as experiências devem ser colocadas de tal forma que o elemento pessoal fique excluído e o importante fique sendo somente o externo. Contudo, como podem observar aqui, o pessoal é o mais importante. Não podemos obter nenhum resultado válido se não levarmos o pessoal em consideração. Esta é uma parte. A psicoterapia científica é linear, isto é, aqui atua uma determinada causa e ali resulta um determinado efeito. A psicoterapia fenomenológica, ao contrário, significa que eu, como terapeuta, me exponho a um contexto sem intenção e sem temor, portanto, também sem a intenção de curar. Por isso, o terapeuta que quer perceber fenomenologicamente precisa estar de acordo com o mundo tal qual ele é. Não tem nenhuma necessidade de transformar o mundo. Isso exige que se recolha totalmente. Também está de acordo com a doença de um cliente, tal como ela é. Não tem a necessidade de interferir. É diferente para o médico, porque esse pode e deve também trabalhar em grande parte cientificamente. Quero deixar isso bem claro. Mas aqui isto não é possível. O terapeuta se recolhe totalmente e se abre a um contexto maior. Por isso, quando trabalho com um cliente, incluo também o seu sistema. Não olho somente para o cliente, sempre olho também para o seu sistema. Olho principalmente para as pessoas que estão excluídas, que nem aparecem lá, mas que eu, porque me recolho, percebo com a visão e o sentimento. Imediatamente, elas têm em mim o lugar que lhes é negado. Tão logo tenho esse lugar em mim, estou mais em profunda harmonia com o sistema do que o próprio cliente, porque tenho maior compaixão por seu sistema. Então, quando me recolho e me exponho ao todo, sem intenção e sem medo do que poderia vir à luz, percebo repentinamente o essencial, aquilo que ultrapassa os fenômenos visíveis. Percebo, então, que este é o ponto. Isso é importante, sobretudo para a solução. A colocação da constelação é relativamente fácil, mas só posso encontrar a solução quando estou em harmonia com isso. Então ela reluz repentinamente. Esta é a percepção fenomenológica. É como um relâmpago e está sempre em harmonia com algo maior. E é sempre uma percepção com amor. E isso é o decisivo. Então podemos nos deixar levar. Por isso, este tipo de trabalho não pode ser aprendido como quando se aprendem regras, mas o essencial é que nós nos deixemos levar por esse tipo de percepção e que adquiramos isso através de exercício e acompanhamento. Então, pode-se proceder assim. Quando no trabalho com um cliente vejo que não existe solução, então levo isso bem a sério e me recolho, mesmo que me cause dor. Mas quando me recolho, isso não me causa dor.
Quando me sinto em harmonia, isso não pode me causar dor. Preciso estar totalmente nessa harmonia. Então, fico na minha percepção e não me deixo desviar por nada, por nenhuma objeção. É claro que também cometo erros. Isso está bem claro para mim. Assim, é necessária uma ressonância de participantes atentos. Eles veem de repente algo que eu não tinha visto. Então, confio na percepção deles. Contudo, quando, num trabalho com um cliente ao qual confronto até as últimas consequências de seu comportamento e, por exemplo, se alguém se alia a esse cliente porque isso causa medo a si próprio, se intromete e diz que não posso fazer isso, então não devo me deixar levar pelo seu medo, porque isso me enfraqueceria imediatamente. O terapeuta que trabalha assim é, no fundo, um guerreiro. Em seus livros sobre o indígena Dom Juan, Carlos Castaneda descreve de uma maneira excelente o que é ser um guerreiro. O guerreiro, nesse sentido, não tem qualquer medo do limite extremo. No limite extremo, tudo pode falhar ou tudo pode dar certo, tanto um quanto o outro. Contudo, na prática experimentei que quando o terapeuta vai realmente até esse limite extremo, geralmente dá certo. Mas o risco continua. Quem se atemoriza perante o risco não pode trabalhar dessa forma, porque nas coisas essenciais, onde se trata da vida e morte, a decisão é sempre tomada no limite extremo, não antes. Nesse tipo de psicoterapia, o que vem à luz é, ao mesmo tempo, uma instrução para a ação, a qual talvez precisemos nos entregar mesmo que não a entendamos, porque o que realmente é e para onde conduz torna-se visível somente no final, não no início. A amplidão. Gostaria de dizer algo sobre a amplidão. Muitos problemas surgem porque nós nos agarramos, por assim dizer, ao próximo e ao estreito. Quando olhamos para os nossos problemas ou para os problemas num relacionamento ou outro qualquer, então olhamos muitas vezes apenas para o estreito, o próximo, o nítido, e todo o contexto a que isso pertence nos escapa. Entretanto, o estreito e o próximo só têm o seu significado e sua força na ligação com aquilo que os ultrapassa. Por isso, via de regra, a solução consiste em ir para além do estreito e do próximo para o distante, para o amplo. Então, em vez de olharmos para nós mesmos, por exemplo, para os nossos desejos e para aquilo que vemos como nossos problemas ou como nossas feridas ou nossos traumas, olhamos para os nossos pais, para a família. De repente, estamos ligados a algo mais, estamos ligados a muitos. Então, aquilo que experimentamos como algo nefasto ou que causa sofrimento tem seu lugar em um contexto maior. Mas quando olhamos somente para a família, depois de algum tempo, a visão fica novamente estreita. Precisamos, então, ultrapassar com o olhar para além dela, incluir de novo o todo em nossa atenção, percepção e também em nosso amor e abrir-nos. Então existe um caminho para fora daquilo que talvez pareça ser insolúvel na família. Existe também na psicoterapia um desenvolvimento em direção à amplidão. Existe a psicoterapia que se dedica preponderantemente ao indivíduo, por exemplo, aos seus sentimentos. Aí talvez tudo seja desmembrado, entretanto, o indivíduo não ultrapassa a si próprio. Existe também a terapia familiar, que inclui o contexto maior. Ela pode trazer soluções que não são possíveis na terapia individual. Contudo, a terapia familiar permanece ainda limitada. Então, se pode ir além da terapia familiar para algo maior. Isso se torna possível se nos deixarmos conduzir pelos movimentos da alma, pois esses movimentos caminham em direção a algo maior. O todo. Quando olhamos para o mundo, podemos olhá-lo em sua multiplicidade como tudo se desmembra. Cada um está aí isoladamente e, muitas vezes, também se opõe a si mesmo e aos outros, contrapõe, até mesmo combate. Contudo, todas essas várias unidades se baseiam na profundidade, no único que os carrega. O muito e a multiplicidade tiram, na profundidade desse único, seu desígnio, a sua especial singularidade. Aquilo que pode contribuir para o todo é nutrido,
em sua profundidade por esta fonte. Ora, em nossa percepção podemos nos orientar para o individual, e se nós fizermos isso, o outro nos escapa. Quando nos orientamos para um, frequentemente excluímos o outro, ou negamos, ou até mesmo renegamos. Então, ficamos alheios àquilo que tudo carrega. Podemos também nos orientar para o muito, mas de tal forma que não nos concentremos no muito, mas, por assim dizer, o percebamos ao mesmo tempo apenas como um todo, e nessa percepção nos recolhamos ao nosso centro, e através desse centro, ao centro do ser. Quando temos essa ligação, temos com a multiplicidade o mesmo relacionamento, um relacionamento de respeito, de veneração e de coragem, de tal forma que podemos levá-la para dentro de nós, também em sua multiplicidade e em sua diversidade, até que conflua em nosso centro. Quando olhamos para as coisas dessa forma, pode nos parecer fácil, mas quando olhamos para os relacionamentos humanos e as diferentes necessidades, as diferentes direções e observamos os antagonismos e nos expomos a eles, então nos sentimos muitas vezes ameaçados, inseguros e sentimos uma profunda dor quando algo não se encaixa. Nesses relacionamentos, muitas vezes somos conduzidos aparentemente pela diferenciação entre o bom e o mal. Essa diferenciação se encontra bem na superfície e não pode se apoiar, de forma alguma, naquilo que emerge da profundeza. A diferenciação entre o bom e o mal é algo que atua somente em relacionamentos humanos. E, na verdade, porque a diferenciação entre o bom e o mal tem apenas uma única função. Esta função é que nos liga à nossa família, nos limita de outras famílias e outros grupos. A diferenciação entre o bom e o mal mostra-se na boa ou má consciência. Temos uma boa consciência quando sentimos que pertencemos à nossa família, e temos uma má consciência quando tememos ter colocado em jogo o pertencer à nossa família. Colocamos em jogo o pertencer à nossa família, assim pensamos, quando reconhecemos também que outras famílias, outros grupos, outros valores, outras religiões, outras culturas são boas e equivalentes. Quando fazemos isso, estamos ligados com a profundidade do ser, mas não com a nossa família, nesse sentido. Portanto, para estarmos ligados na profundidade com o essencial, é necessário nos despedirmos das influências dessa consciência com relação à diferenciação entre o bom e o mal. Se conseguirmos fazer essa despedida, quando pudermos nos soltar, ao menos por um certo tempo, quando nós nos recolhermos ao centro interior, então virá, a partir desse centro, da profundeza, uma outra coisa que atua, um movimento da alma que anula as diferenciações e reconcilia os antagonismos e os opostos. Nos últimos tempos, tenho me dedicado muito a esses movimentos da alma. Deixei que atuassem em mim e experimentei, em cursos como este, como os movimentos da alma atuam. Eles ultrapassam em muito o que até agora tinha vindo à luz nas constelações familiares. Portanto, é mais um passo adiante. A fonte. Aqui deixe-me conduzir por algo, não sei absolutamente o que surgirá. Me encontro totalmente no escuro e me sinto como alguém através do qual flui uma água que vem de longe e que flui por muito tempo. Permaneço apenas permeável. Por isso, eu próprio não estou envolvido. A fonte não está envolvida na água. Ela somente flui através dela. Como é que se consegue esta postura? Permanecemos sem intenção. A água que flui através da fonte não tem intenções, não tem nenhuma meta. Contudo, alcança os campos, traz frutos e, no fim, deságua no mar. Portanto, a ausência de intenções é o pressuposto para este trabalho. Somente aquele que renunciou ao seu conceito do bom e do mal pode estar sem intenção. Não luta nem pelo bom, nem pelo mal. Está de acordo com tudo como é, está de acordo com a vida, está de acordo com a morte, está de acordo com a felicidade, também está de acordo com o sofrimento, está de acordo com a paz e a guerra, porque é permeável. Algo de bom acontece sem sua intervenção.
Esta postura já nos foi descrita há muito tempo. Lao Tse, por exemplo, mostra isso. Confúcio também, e muitos grandes filósofos mostram isso. Curiosamente, os grandes fundadores das religiões não mostraram isso. Religiões conduzem à guerra. A ausência de intenção que procura a harmonia com a lei universal, com as ordens profundas que confia nos movimentos da alma profunda, da grande alma, como vocês veem, serve à paz e ao amor. Ouvir e ver. Gostaria de dizer algo sobre a diferença entre o ouvir e o ver. O que atua na consciência baseia-se de maneira considerável no ouvir dizer. Por exemplo, muitos conceitos sobre valores ou regras ou afirmações sobre o religioso provêm do ouvir dizer. Através do que foi ouvido, origina-se uma imagem interna e isso atua, então, como consciência. Vou-lhes dar um exemplo. Um psicanalista chegou até seu amigo e perguntou: "Você entende algo sobre obsessão?" "Sim, talvez", disse o amigo. "Mas do que se trata?" O outro respondeu: "Estive com a minha mulher numa quiromante há uns tempos atrás, e esta disse que minha mulher está possuída pelo demônio. O que devo fazer agora?" O amigo disse: "Quem vai a tal tipo de gente recebe o que merece, porque agora você está realmente possuído, mas por uma imagem interna, e ela não vai abandonar você tão depressa assim." Assim é que se origina, através do ouvir dizer, uma ideia desconectada da percepção da realidade que pode ser percebida. Curiosamente, essa ideia atua como uma coisa obrigatória, e se renuncio a ela, vivencio isso como traição e renegação. Estranho, entretanto, precisaríamos somente olhar e nos limitar ao que percebemos. Mais nada, mas isso exige modéstia. Alguns psicoterapeutas se comportam de forma semelhante. Eles ouvem e se deixam levar pelo que lhes é dito, sem olhar para aquilo que se desenrola perante seus olhos na família do cliente. Então, talvez seja tratado algo que não exista, porque se refere a uma imagem que se origina apenas através de ideias e interpretações. Limitar-se à percepção é uma grande renúncia. Renuncio com isso à liberdade de formar o mundo arbitrariamente. Contudo, curiosamente, tenho nesse limitar-me a liberdade de agir, e de fato de agir certo. Não é válido deixar-se levar pelo ouvir e pelo ouvir dizer. Aqui tenho somente a liberdade de fazer imagens. A liberdade para a ação é limitada. Compreensão e ação. Quem tem uma compreensão da solução possível ou necessária não deve agir imediatamente. Isto é perigoso. Quando, por exemplo, numa constelação fica evidente que os filhos devem ir para o pai ou devem ir para a mãe, seja lá o que for, então não se deve agir imediatamente, porque pode ser que se fique alienado de si mesmo. O que acontece aqui numa constelação não é algo estranho ao cliente, pois é algo do qual também participa. Forma-se uma imagem e agora esta imagem deve mergulhar na alma. Deixa-se primeiro atuar na alma, e isso pode atuar por um longo tempo. Depois de um certo tempo, de repente, fica claro qual é a ação certa. A imagem é tomada pela alma e pode aí atuar e se desenvolver até que a solução certa, a definitiva, seja encontrada. De repente, sentimos claramente: agora chegou a hora de agir. Então agimos agora, não antes, porque caso contrário poderíamos agir fora de nosso centro, não em contato com a imagem, porque esta ainda não pôde atuar na alma. Embora saibamos o que é o certo, pode demorar meses até que a força para a atuação se concentre. Percepção e dúvidas. Participante: em que medida o senhor, como terapeuta, tem também um efeito sugestivo sobre as pessoas que foram consteladas? Tenho a impressão de que o senhor tem uma influência sobre as pessoas e também sobre os seus sentimentos, como elas sentem a situação, e que talvez o senhor transfira a sua ideia às pessoas de tal forma que elas queiram corresponder a ela, mesmo que talvez seja apenas inconscientemente. Qual a sua posição quanto a isso? É uma enorme responsabilidade que o senhor tem como terapeuta. Hellinger: gostaria de lhe dar um exemplo que demonstra o oposto.
Quando hesito e duvido, isso também é transmitido. A questão é, o que é melhor? Por isso, quando trabalho, preciso contar com os outros. Por outro lado, o terapeuta não deve negar a sua percepção. Existe na percepção direta uma experiência importante. Quando alguém percebe algo e então expressa uma dúvida ou uma objeção, mesmo que seja só interior, a percepção desaparece. A percepção não tolera a objeção e o protesto. Algo mais deve ser levado em consideração aqui. Quando trabalho terapeuticamente num grupo, trabalho junto com os outros participantes. Quando trabalho num grupo com respeito e amor pelo cliente e com amor pela solução, então confio que da cooperação de todos surja uma boa solução. Precisaria poder influenciar sugestivamente todos os participantes do grupo para poder chegar a uma tal falsificação. Mas a sua pergunta prova que aqui muitos participantes são independentes e autônomos. Se eu me enganei e cometi erros, será anotado por algum outro e compensado. Portanto, não me deixo conduzir somente pela minha própria percepção, mas também pela percepção dos outros que veem e têm à sua frente o mesmo acontecimento. Padrões de pensamento e de destino. Hubert Sheldrake descreveu em seus livros as propriedades e o efeito dos campos morfogenéticos, isto é, de campos de força que determinam certas estruturas. Ele me disse que se pode ver diretamente nas constelações familiares como os campos morfogenéticos atuam. Agora, algumas vezes, reflito se as observações que ele faz valem também em outras áreas. Se determinados padrões de pensamentos não determinam um grupo e, por isso, dificultam novas compreensões, e se evoluções de comportamento na família também não são padrões que resultam do campo morfogenético dessa família. Se, por exemplo, alguém se suicidou então, algumas vezes, alguém se suicida também na próxima geração. Entretanto, não somente porque ele quer seguir alguém de uma geração anterior, mas porque existe um padrão. Sheldrake viu que, quando se forma um novo cristal, esse ainda não está pré-estruturado, e quando se forma um cristal do mesmo composto, ele já se estrutura segundo o modelo do anterior. Então, já existe uma memória do cristal anterior. O campo morfogenético tem, portanto, uma memória. Por isso, o próximo cristal se desenvolve com grande probabilidade de forma semelhante ao primeiro. Quando isso se repete muitas vezes, então existe um padrão fixo. Assim, talvez também os destinos possam se reproduzir de forma semelhante. A interrupção do padrão. Esse movimento deve ser interrompido. O reconhecimento desse movimento e a interrupção exigem muita coragem para o totalmente novo. Quando a interrupção dá certo, isto é uma conquista especial. A interrupção não dá certo simplesmente deixando-se levar pela corrente. Devemos retroceder. Em vez de nadar na corrente, vai-se até a margem. Olha-se a corrente até compreender o velho e reconhecer o novo. E então decide-se o que fazer. Luz e trevas. A família tem uma memória. O que dela vem à luz nos é presenteado, mas ainda estão presos a ela o escuro e o oculto do qual vem. Isto é, o seu essencial nos permanece oculto. Por exemplo, o seu de onde e o para onde. Não só nos permanece somente oculto, mas também em segurança, isto é, subtraído ao nosso acesso. Por isso, podemos e nos é permitido dispor dele somente quando se mostra, e nós paramos aí, onde nos é ocultado. Por isso, o que veio à luz não trai o oculto nem aquilo que está em segurança, somente nos é mostrado por ele de maneira limitada. Nossas opiniões se colocam na frente do que vem à luz, encobrindo-o. A opinião, tão logo a tenhamos formado, nos permite permanecer no subjetivo e, por isso, bloqueia o conhecimento. Ao contrário, o que veio à luz nos força ao desconhecido, insólito e novo. Quando nos concentramos nesse trabalho, então nos concentramos naquilo que permanece oculto, atrás do que quer vir à luz. Nós nos submetemos não somente ao que vem à luz, mas também àquilo que permanece oculto e a tudo aquilo que se manifestou e que volta a emergir. Por isso, estamos em harmonia com os dois movimentos e nos submetemos a ambos.
Este trabalho traz à luz o essencial e, por isso, não se limita ao que está em primeiro plano, por exemplo, a cura de uma doença. Por isso, ele é, em sua essência, mais do que uma simples psicoterapia. Discípulos e mestres. Hellinger. Um mestre nunca foi um discípulo, e um discípulo nunca será um mestre. Você sabe por quê? O mestre olha, por isso não precisa aprender. O discípulo aprende, por isso não olha. Participante. Isso é uma piada. Hellinger. É o que diz o tolo. Participante. O que você diz contradiz muitas escolas espirituais. Hellinger. Não me importo muito com isso. Participante. Não disse para você se importar com isso, mas que isso contradiz muitas escolas. Hellinger. Estou ciente disso. Mas quando você vê os discípulos, então muitos são a vergonha do mestre. Compreensão e purificação. Não se pode encurtar o caminho para a compreensão, nem tampouco atenuá-lo. A purificação que prepara para a compreensão não pode ser nem encurtada, nem atenuada. A Noite do Espírito. Gostaria de dizer algo sobre a Noite do Espírito. Hoje em dia é moderno peregrinar em direção ao Oriente para lá encontrar sabedoria e iluminação. Certamente que no Oriente existe grandeza também. Entretanto, o que temos de grande tradição espiritual no Ocidente é ainda pouco conhecido. Nos afastamos disso. A grande mística ocidental conhece 3 caminhos. O primeiro é o caminho da purificação, o segundo, o caminho da iluminação, e o terceiro, o caminho da união. Entretanto, no fundo, trata-se de seguir o caminho da purificação. O caminho da purificação culmina na Noite do Espírito. Isto é um conceito ou uma imagem de São João da Cruz. Noite do Espírito significa que renuncio a qualquer tipo de conhecimento, que eu, por exemplo, renuncio a saber as razões ou os mistérios do mundo ou saber algo sobre Deus. Ela exige a renúncia total, a extrema purificação. Assim, ficamos vazios. No taoísmo, existe a imagem do centro vazio. Lá é totalmente calmo. Entretanto, o estranho é que, quando nos dirigimos a esse centro vazio e nos expomos à noite do Espírito, querendo saber cada vez menos, por exemplo, lendo cada vez menos, pensando cada vez menos e assim estando totalmente centrados, então, repentinamente, acontece algo ao nosso redor, sem que nós próprios precisemos agir. Ficamos quietos e, estando quietos, estamos em harmonia com algo maior. Com isso, chegam as compreensões mais profundas que podemos imaginar. Elas vêm da Noite do Espírito. A Noite do Espírito exige de nós também o esquecimento. Ela exige, por exemplo, que se esteja disposto a esquecer a sua origem, a sua própria história. Mostrei um pouco dessa simplicidade, não querer saber nada ou apenas bem pouco. Quando se está assim, centrado, percebe-se imediatamente o que é essencial. Então, preciso de bem poucas informações e sei imediatamente o que é essencial. Isso vem deste simples centramento. Com relação a isso, vou ler um pequeno texto do livro Verdictis, condensado, ainda não traduzido para a língua portuguesa. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação, porque está em harmonia, e somente interfere tanto quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce.